Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, para adorarmos o Teu nome, para receber de Ti discernimento, revelação e unção do céu. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade. Senhor, opera em nós e através de nós o Teu querer e o Teu realizar. Senhor, venha sobre nós com uma unção poderosa que gera um ensinamento no nosso coração, que gera uma mudança de cultura, uma mudança de mente, Senhor. Que hoje nós possamos ajustar, conforme a Tua Palavra, as nossas emoções, as nossas ações, as nossas crenças, Senhor. Pai, nos ajuda e tira da nossa mente todo bloqueio e todo impedimento. Senhor, todo tipo de distração que nos impede de absorver e nos alimentar da Tua Palavra, eu quero repreender agora, Senhor. Eu quero repreender agora as distrações. Eu quero repreender agora toda seta maligna que traga perturbação, inquietação da mente, para que impeça que alguém ouça e compreenda a Tua Palavra, Senhor. Pai, fala conosco de uma forma maravilhosa e especial, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Assim nós oramos e Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Tomem seu assento. Tem alguém que não conhece essa passagem? Tem alguém que nunca ouviu falar sobre Judas, sobre Jesus, sobre esse episódio da traição de Jesus? Não, né? É uma história muito comum, muito comum. Faz parte até do nosso folclore. Então, quantas vezes a pessoa, querendo se referir a alguém que tem um perfil que trai, fala assim: fulano é um Judas. Até se usa isso popularmente. Tem aí nas festas, acho que mais nas festas juninas, eles fazem o Judas lá de pano, né, de palha, e aí tem um momento de malhar o Judas, né? Depois queima o Judas. Quem se lembra disso? Alguém já malhou o Judas aí? Ok. E a gente tem uma imagem de Judas, e quando a gente fala de Judas, a gente tem uma imagem muito pejorativa e negativa dessa pessoa, por conta do erro que ele cometeu. E aí, se a gente for observar, o nome de Judas, que poderia ser o nome de muitos filhos nossos, porque o nome é muito bonito, e na época de Jesus um nome muito comum, que significa louvor a Deus, exaltação a Deus. Mas depois desse episódio, esse nome, ao passar do tempo, ele começou a ser sinônimo de traição, sinônimo de todo tipo de qualidade ruim que uma pessoa pudesse ter. E essa é a razão, não pelo significado do nome, mas pela simbologia que ele traz, decorrente dessa história de traição, de uma pessoa ruim, de uma pessoa que é do demônio. E aí a gente pouco se usa. Eu gostaria de falar a respeito desse texto, irmãos, porque nos evangelhos nós vamos ver essa narrativa. Os 4 evangelistas narram um pouco sobre a vida do apóstolo
Judas Iscariotes, e narra essa situação de entrega, essa situação da traição. E se a gente fosse juntar os 4 evangelhos e fosse entender um pouco a ordem cronológica, já que cada um fala sobre um aspecto, e apenas o evangelho de Mateus, ele vai falar para nós essa frase que Jesus disse para Judas. Porque João, Lucas e Marcos, eles não se referem a isso. Então, se a gente pudesse narrar isso na ordem cronológica, seria mais ou menos assim. Jesus termina a Santa Ceia, que é narrado em todos os evangelhos, aquela ceia que ele se reúne com seus discípulos, e ele fala para 2 para procurar uma casa para que ele pudesse ceiar com seus discípulos, inclusive Judas. Então ele, antes de celebrar a ceia, ele lava os pés dos discípulos. Então ele mostra aquele ato de humildade, dizendo: eu sendo o Senhor, fiz isso, vocês devem fazer o mesmo. Ele lava os pés dos 12, inclusive de Judas. Logo em seguida ele reparte a ceia, e ele também faz aquela revelação que um que estava ali haveria de o trair. Os discípulos começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E Judas também fez essa pergunta, e Jesus disse para ele: tu dizes. Quer dizer, é você que vai me trair. E Jesus revela isso naquela última ceia, naquela última noite, aonde os planos de Deus seriam cumpridos, onde Jesus seria preso e em seguida morto, crucificado e morto. E aí ele dá um pão molhado com vinho para Judas. A Bíblia diz que Judas se retira. Ele então chama os discípulos e vai para o jardim do Getsêmani orar. O jardim do Getsêmani era um local muito conhecido de todos os discípulos, porque eles tinham o hábito de estar ali orando. Judas pega um caminho diferente. Ele encontra com os escribas, com os sacerdotes. Ele decide que iria entregar Jesus. Recebe 30 moedas para isso. Dá detalhes do local onde Jesus estaria. Os discípulos então já estão lá no Getsêmani, reunidos orando. E naquela noite ali, foi aquela noite que Jesus suou sangue, porque ele sabia que haveria de ser entregue aos homens e cumprir o seu destino. Era um momento de muita dor, muito pavor, pânico, angústia. Quando Jesus ora, fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, me livra dessa situação. Mas não era possível. E algumas horas passam ali naquela noite, e aí logo em seguida, então chega Judas, mas ele chega com uma grande multidão, as pessoas armadas com espadas e com porretes, além dos soldados romanos. E aí o soldado, quando aquela multidão se aproxima de Jesus, e aí uma situação, imagine, você está de frente de uma multidão enraivecida, enfurecida, com espadas, com pau, e você sabendo que a sua vida estava em risco naquele momento de pavor. Jesus pergunta: o que viestes fazendo? E aí alguém diz: nós procuramos a Jesus. E Jesus disse: sou eu. E quando ele diz sou eu, a multidão dá um passo para trás, e eles caem no chão, de temor e tremor. Eles se levantam novamente, e Jesus faz a pergunta a segunda vez: e vocês procuram a quem? E eles falam: nós estamos procurando Jesus. E mais uma vez ele fala: sou eu. E a multidão dá um passo para trás e cai mais uma vez, todo aquele povo, diante do Senhor. Em seguida Jesus se destaca, talvez corre na frente daquela multidão, ele estava na multidão, e chega próximo de Jesus. E Jesus pergunta para ele: amigo, o que vieste fazer? Jesus faz essa pergunta para Judas. Judas então dá um beijo em Jesus, grita de longe: Rabi, Rabi! Vai até Jesus, dá um beijo nele, e quando ele dá um beijo nele, ele se afasta. Os soldados romanos já chegam em Jesus, começam a amarrar seus pés, suas mãos,
Pedro, mais afoito, não querendo aceitar aquela situação, tira a espada, corta a orelha de Malco. Jesus o repreende, cola a orelha no lugar. Os discípulos se afastam. Então, aqueles soldados levam Jesus. Os discípulos se dispersam. Judas se dispersa. E Jesus segue para ser julgado. Ele sai dali tratado como um malfeitor. O homem perverso, o homem mau, ele já sai dali sendo tratado com muita agressividade. O ódio daquele povo inflamava aquela situação, daquelas pessoas. E quando ele sai, então, os discípulos se espalham. Jesus segue para se apresentar no palácio. E a Bíblia fala que Judas, então, se retira. Passa-se o outro dia. Passam-se algumas horas. E sai a sentença de Jesus, onde ele seria condenado. E quando Judas percebe que Jesus seria condenado, então ele volta nos principais dos sacerdotes e vai dizer o seguinte: olha, eu traí sangue inocente, eu errei, eu pequei, eu não quero mais esse dinheiro. Aqueles homens falaram: olha, isso é um problema seu. E Judas, arrependido, com remorso, sai e vai se enforcar. A gente olha para Judas, para esse comportamento dele, e nós não temos nenhuma dúvida que o que Judas fez é errado. Nós não temos dúvida disso. Temos, irmãos, alguma dúvida sobre isso? Até porque o próprio Judas, ele mencionou isso antes de se matar. O arrependimento dele. A gente poderia pensar sobre várias razões pelas quais Judas fez isso, e são várias teorias a respeito disso. Eu não queria me conter nesse ponto da história, mas é possível que Judas esperasse que Jesus, o reino de Jesus, a forma dele, a única forma que o reino de Jesus se manifestasse era ele provocando a situação. Então ele iria provocar uma situação para que Jesus agisse de forma a trazer seu reino para a terra. E uma dessas formas de Jesus agir era entregando ele. Tipo assim, eu preciso fazer com que Jesus revele quem ele é. Eu preciso fazer com que Jesus revele o seu reino. Então a única forma de eu fazer isso é entregando ele. E aí ele vai revidar, ele talvez vai se libertar daquelas correntes, ele vai mostrar que é o Filho de Deus e vai implantar o reino dele aqui. Mas as coisas não ocorreram da forma que possivelmente Judas pensou. E quando ele viu que a sentença seria de morte, talvez o plano de Judas, segundo o que ele entendia, isso é uma das teorias, tenha sido frustrado e fracassado. E talvez só naquele momento que Judas foi lembrar que Jesus disse que ele seria o traidor. Talvez ali tenha caído a ficha. Quantas vezes acontece isso conosco? Nós queremos tomar uma atitude achando que é uma atitude correta. E muitas vezes tomamos essa atitude com uma boa intenção. Ou nós queremos ajudar alguém, ou nós queremos fazer justiça para alguém, ou nós queremos ser justos com alguém. Tomamos uma atitude. Depois que tomamos aquela atitude, existe uma repercussão dos nossos atos. E segundo o que acontece, fruto da nossa atitude, a gente talvez faça uma reflexão e pense: poxa, eu não podia ter feito isso. Eu achei que seria bom e foi ruim. Eu achei que ia ajudar e atrapalhou. Ou isso nunca aconteceu com vocês? Você achar que estava fazendo uma coisa certa, com um objetivo correto, com uma intenção correta, e o resultado não foi bom, e você depois analisar: poxa, eu acho que eu errei demais. Eu achei que estava ajudando e atrapalhei. Ou às vezes o contrário, deu tudo certo, foi da forma que você esperava, e aí você fala: poxa, ainda bem que deu certo, eu estava certo, eu sabia que eu tinha que tomar aquela decisão dura, difícil, talvez atrapalhando alguns interesses, talvez até deixando algumas pessoas furiosas ou tristes, mas o resultado foi bom, então eu acertei. Só que no caso do Judas, ele não acertou.
ele errou no resultado. E às vezes isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode até soar como uma traição. Talvez você, motivado por alguma situação, e você toma uma atitude e tem um comportamento, e aquela atitude é vista por alguém como uma traição, como algo que vai lhe trazer dor e sofrimento. Será que nós podemos dizer que nós nunca frustramos a expectativa de alguém ao nosso respeito? Será que nós podemos dizer que nós nunca traímos alguém, seja no trabalho, seja na amizade, seja nos relacionamentos? É possível alguém que nunca traiu a confiança, por mais que você ache que a pessoa não tinha direito de se sentir traída, mas talvez ela se sentiu traída pela sua amizade, pelo seu comportamento, pela sua atitude. E se você já passou por isso, por uma situação de ser o motivador daquela traição, certamente o que você espera é ser perdoado. Não é assim que a gente espera ser perdoado? Quando a gente descobre que aquilo que a gente fez não foi bom. E o que nós estamos falando aqui hoje, a respeito desse comportamento de Judas, eu gostaria de refletir com os irmãos, quem era Judas? Porque quando a gente fala de Judas hoje, só nos vem uma única palavra. Se alguém falar para você de Judas, qual é a palavra que vem na mente? Vem a palavra louvor a Deus? Não. Normalmente, falou de Judas, sinônimo de traição, de traidor, né? Essa é a imagem que nós temos. Mas será que essa imagem que nos ensinaram pela cultura popular, essa imagem que nos venderam, ela é verdadeira? Será que de fato é isso mesmo? É tudo que nós podemos extrair? Algumas canções dizem que Judas era um cabra safado. E aí eu quero abrir aqui com você em Mateus capítulo 27. Aliás, nós vamos pular esse texto, eu vou só citar. Em Mateus capítulo 27, quando Judas fala do seu arrependimento, nós vemos um quadro de vergonha, de dor, de frustração e um quadro de desespero. E foi por causa desse desespero que ele decidiu pôr cabo à sua vida. E aí, irmãos, nós também podemos observar o seguinte: eu não quero abordar sobre todas as razões de que Judas tinha, ou quais foram as motivações dele. Talvez a gente não consiga eliminar todas as possibilidades, todos os pensamentos que ele tivesse na época. Eu acho que isso também não é o mais importante hoje. Eu também não quero falar sobre a questão teológica, que gera tanta disputa e discussão. Era possível Judas não ter traído? Ele tinha a opção de não trair o mestre? Alguns acreditam que Judas tinha a opção de não trair e ele decidiu trair. Era uma decisão dele. Outros acreditam que não, que estava predestinado. Ele não tinha a opção de não trair. Era um propósito, um desígnio de Deus que ele fosse o traidor. E aí existe uma discussão teológica muito grande sobre isso. Eu também não quero entrar nesse mérito das questões teológicas, né? Alguns dizem, seria Deus injusto, então, escolher Judas para ser o traidor? E aí questionam a bondade ou a misericórdia de Deus sobre vários aspectos dessa história. E aí a pessoa fica cheia de interrogações também. Mas o que eu quero me conter hoje aqui, para nosso entendimento, é sobre a relação de Jesus com Judas. E o que nós podemos aprender acerca do relacionamento com pessoas que têm um perfil de traidor. O que a gente pode aprender com isso? Que ensinamento nós podemos desenvolver em nós e que habilidades para que a gente possa lidar com pessoas que, aos nossos olhos, vão nos trair,
ou nos traíram, ou nos traem. É isso que eu quero refletir aqui com os irmãos. Lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 19, coloca para nós agora. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho. Marcos 3, 19 ao 20. Aí você vai acompanhando também na sua Bíblia. Olha que interessante. Marcos 3. Desculpe, do 13. A partir do 13. Vamos voltar um pouquinho. Ao 19. Diz assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Em Marcos 3, Jesus ele passa pela tentação no deserto, ele é batizado por João Batista, ele aparece no mar da Galileia, convidando para si seus discípulos, e nós vamos ver também em Lucas no capítulo 6, mas aqui, quando ele sobe no monte, ele passa um período orando, e quando ele desce do monte, ele começa a escolher os seus discípulos. A escolha de Jesus para os 12 discípulos, incluindo Judas Iscariotes, foi uma escolha debaixo de muita oração. E a Bíblia diz que ele chamou para si os que ele quis. Judas não entrou na vida de Jesus porque Judas queria, ou pela uma imposição, ou pela uma obrigação. Foi uma escolha consciente de Jesus. Ele quis isso. Ele queria que Judas fizesse parte dos 12 discípulos. E vieram a ele. Vamos continuar. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Como todos os discípulos. Como Pedro, como André, como Filipe. Judas também foi nomeado para pregar o Evangelho. Ele também foi escolhido para isso. 15. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O mesmo poder que todos os discípulos tinham, Judas também tinha. E Judas expulsou muitos demônios, curou muitos enfermos, libertou muitos cativos das suas prisões, expulsava os demônios, curava as enfermidades. A mesma unção que existia nos demais existia em Judas também. Continua. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. A escolha de Jesus por Judas, ela foi consciente. E ela foi debaixo de muita oração. Agora, vamos ver lá em João 6,70. João 6,70. Abra aí sua Bíblia, até para você acostumar e aprender folheada, né? Quem tiver no celular, pare também. Pare também. João 6,70. O que nós vamos aprender aqui? Contrário? Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Ele está dizendo, não foi eu que escolhi vocês? E a gente sabe que quem escolheu foi Jesus. E aí ele vai revelar, um de vós é o diabo. É claro que quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que Judas era o diabo, mas que o diabo entraria no seu coração para cumprir um propósito específico. Não obstante, fosse ele escolhido através de oração, através da vontade de Jesus, não obstante isso, João 13,18, o que vai nos dizer?
Abre aí. Acompanhe na sua Bíblia. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Jesus dizendo, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Vamos lá para João 15:16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E Judas se inclui nessa palavra. Quando Jesus nomeia os 12, nomeia para que eles dessem frutos. E durante 3 anos, Judas frutificou. Ele evangelizou, ele pregou, ele curou os enfermos. Quando Jesus separa os discípulos 2 a 2 para irem no nome dele, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, e eles vão, e tudo isso acontece, Judas estava no meio. Judas foi uma pessoa que abençoou, enquanto ele estava no seu ofício de discípulo, muitas outras pessoas. Muitas pessoas foram libertas através da sua mão, assim como dos demais apóstolos. Muitas pessoas foram curadas, assim como os demais apóstolos o fizeram. Então Judas, ele também teve um ministério importante. E durante algum período ele também frutificou. Então veja, nós podemos entender que existe um propósito de Deus para no meio deles ter alguém que um dia iria o trair. E nós podemos observar que não existia nenhum tipo de discriminação. Quando Jesus multiplicou os pães, ele serviu primeiro os 12, estava lá Judas. Depois os 12 serviram a multidão. Quando Jesus operava os milagres, estava lá os 12. Nós não vemos nenhum tipo de exclusão a respeito de Judas. Em nenhum momento nós vemos Jesus falando com os demais discípulos, cuidado, hein? Não confia nesse aí não, porque esse aí, ele é falso. Ele vai trair a gente. Nós não vemos essa menção. Nós não vemos nenhum dos discípulos, apenas ter um lugar da Bíblia, mas fora esse lugar, nenhum dos discípulos mencionava nenhum tipo de comportamento errado, fraudulento ou mentiroso de Judas. A gente não vê isso. A gente não vê nenhuma crítica dos discípulos a respeito de Judas. Então Judas estava no mesmo patamar dos discípulos. Judas operava junto com Jesus, assim como os discípulos operavam. Todos os ensinamentos que Jesus ensinava para os 11, ensinava para Judas, os 12. Então não tinha uma discriminação, não tinha um alerta, ó, cuidado. Não. Ele tratava os 12 de forma igual. Não há uma crítica, não há uma condenação, não há um ensinamento de advertência a respeito de Judas. Então veja, por que então que Jesus escolheu uma pessoa que iria o trair? Já que Jesus fez isso de uma forma muito consciente. Eu quero acreditar, irmãos, que Jesus precisava gerar as oportunidades, todas as oportunidades para Judas. Ele precisava mostrar para Judas quem ele era. Ou ele precisava dar oportunidade para Judas se relacionar com ele. E assim foi feito durante 3 anos. Judas foi discípulo de Jesus desde o início da sua caminhada. E aí nós podemos observar que em nada ele foi privado, em nenhum dos momentos, nenhum dos milagres, nenhum dos ensinamentos. Sempre Judas estava ali presente, aprendendo e andando com Jesus. E a gente em nenhum momento vê Jesus tratando dele de uma forma diferente. Agora olha só, vamos ver aqui em Mateus capítulo 14, versículo 4. Desculpe, Marcos. Marcos 14, versículo 4.
interessante. O único lugar, o único momento que a Bíblia vai falar a respeito de um mau caráter de Judas ou de um comportamento errado é na ocasião que aquela mulher quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus e Judas faz um comentário. Mas olha, Marcos no capítulo 14, versículo 4 vai dizer o seguinte: e alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? E pode deixar lá. Se referindo aos 12, a Bíblia diz: alguns houve que em si mesmo se indignaram. Houve uma indignação ou uma contrariedade da parte de alguns a respeito do que aquela mulher fez, a respeito dela ter quebrado um vaso de alabastro de muito valor e ter ungido os pés de Jesus. Não foi só Judas que teve esse pensamento, outros também. Agora veja em Mateus, capítulo 26, versículo 8. A mesma ocasião, a mulher está lá, Mateus registra o momento que ela quebra o vaso de grande valor e unge os pés de Jesus, e o versículo 8 vai dizer: e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Mas somente João vai registrar uma particularidade de Judas. Vamos lá em João capítulo 12, para o mesmo episódio. João 12, a partir do versículo 1. Olha o que diz: foi, pois, Jesus, aí eu vou ler a história toda, mas é a mesma das outras referências. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro dos seus discípulos. Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? A ideia de Judas aqui, ela não estava diferente dos demais discípulos, porque os outros também pensaram a mesma coisa. Só que, ainda que o pensamento de Judas diante dos outros não estava errado, existia uma outra motivação por trás. E aí João vai registrar isso, dizendo: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. João é o único que registra essa situação de Judas. Aí eu pergunto uma coisa: será que Jesus não sabia que Judas tirava o dinheiro das ofertas? Que ficava com esse dinheiro indevidamente, que roubava esse dinheiro? Sim, Jesus sabia. E o que eu vejo aqui, o problema aqui de Judas não foi dar sugestão para dar o dinheiro para os pobres, porque os outros discípulos também deram. A diferença é que ele pegava uma coisa certa para extrair um benefício errado. E quantas vezes a gente até faz uma coisa certa, uma motivação errada? Talvez a gente pense e faça da forma que a maioria está fazendo. Não, isso aqui é certo, mas no fundo tem uma motivação errada. A diferença dos demais discípulos é que eles não tinham essa motivação.
mas eles deram a mesma ideia. E aqui a gente só sabe que Judas roubava porque João fala, senão a gente não saberia. A gente não saberia desse perfil. Ele tinha um cargo diferente de outros discípulos. Quantos que eram tesoureiros? Só Judas. Era um cargo de confiança. E por que dar um cargo de confiança para alguém que não era confiável? Por que Jesus tolerou 3 anos Judas? Porque além de roubar constantemente, segundo o que João registra, ele também haveria de o trair. E eu pergunto uma coisa: você conviveria com uma pessoa assim, que você sabe que te rouba? Você conviveria com alguém que você sabe que daqui 1 ou 2 anos ela vai te trair? Provavelmente nós não conviveríamos. E quantas vezes a gente acha que a nossa escolha foi errada? Porque seja nos relacionamentos, seja na amizade, seja na vida profissional, na sociedade, alguém nos trai. E a gente diz, poxa, escolhi mal. Me enganei com fulano. Me enganei com essa pessoa. Achei que essa pessoa nunca fizesse isso. E por que Jesus conviveu 3 anos com Judas e ele nunca disse que se enganou? E ele não evitou Judas, ainda sendo roubado, e ainda que um dia seria traído. Às vezes a gente faz um julgamento para o outro e a gente não aplica a mesma medida nós. A gente muitas vezes pensa que o outro tem que ser perfeito. Se ele mentir, não serve para andar comigo. Mas a gente usa essa mesma medida para nós mesmos. Será que realmente a gente não mente de jeito nenhum? É aquela história da mãe com o filho, né? A mãe está com o filho e alguém bate na porta ou alguém liga e a mãe fala para o filho: se for fulano, diz que eu não estou. Aí o filho atende lá, ou a porta ou o telefone: fulano, sua mãe está aí? Ah, não, minha mãe está aqui não. Ah, então tá bom. Passa uns dias, aparece lá aquele vaso lindo que a mãe tinha, aquela jarra linda, cara, quebrada. Aí a mãe pergunta pro menino: Joãozinho, foi você que quebrou isso aqui? Foi eu não, mamãe. Não minta pra mim, Joãozinho. Aí Joãozinho talvez pense, quer dizer que quando é para livrar o seu lado, eu minto. E quando é para livrar o meu lado, eu não vou mentir. E quantas vezes a gente tem um padrão de honestidade para os que vivem com a gente altíssimo, mas a gente não tem esse padrão para com eles. Quantas vezes a gente diz, se for mentiroso, eu não quero do meu lado, eu não aceito. Gente fingida, gente hipócrita, e a gente eleva lá em cima, né? As pessoas que nós vamos nos relacionar. Será que nós somos melhor do que Jesus? Que conviveu com alguém que roubava ele durante 3 anos, ele nunca abriu a boca para falar nada. Ele sabia, mas ele suportava. E ele sabia que o pior haveria de acontecer, que era a traição. Mas ele continuava do lado daquela pessoa. Às vezes o nosso julgamento ele é muito duro para com o outro. A gente não aceita que alguém erre conosco. Às vezes a pessoa fala assim, comigo é assim, se fizer uma vez, não faz nunca mais. A pessoa não tem uma chance para dar. Alguns são até mais misericordiosos e falam, comigo só erra uma vez. Não tem a segunda nem a terceira. Como que nós vamos inserir o caráter de Cristo em nós com esse tipo de pensamento? Onde que a gente aprende isso na Bíblia? Uma intolerância tão grande. Por que a gente não suporta os mentirosos? Por que a gente não suporta os falsos? E infelizmente a cultura do mundo, que entrou também na igreja, uma cultura do mundo, nos ensina isso. Quando não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos fala de um perfil mais tolerante. Seja para que a gente dê oportunidade para o outro, ou seja para que nós possamos desenvolver habilidades para lidar com as pessoas. Porque se não fosse para Jesus ter um traidor, ele teria escolhido outro. Ele sabia. Se não fosse importante para a convivência, para o relacionamento de todas aquelas pessoas,
até para o próprio Judas ter uma oportunidade, Jesus não teria escolhido. E muitas vezes a gente elimina, a gente só quer os melhores. E nem sempre nós somos esses melhores. Nós não queremos perdoar, mas a gente quer ser perdoado e compreendido. A gente quer que as pessoas nos compreendam. A gente quer que as pessoas nos tolerem, que elas tenham paciência. Mas a gente, na grande maioria, talvez você não seja essa pessoa da maioria. Não tolera. Se você não for, ótimo. E aí nós vamos observar, irmãos, que lá Jesus decidiu andar com Judas. Ele queria andar com Judas. Ele queria conviver com Judas. Sabendo quem Judas era. Não houve discriminação, não privou Judas de nada. Tudo que ele ensinava para os outros e tudo que os outros participavam, Judas participava também. Não houve nenhum tipo de discriminação, de desfavorecimento. Estava lá junto. Eu acho que a gente já precisa aprender a conviver com pessoas que têm um perfil traidor. E é claro que nós vamos exemplificar os exemplos, né? Obviamente que isso não vai ser aplicado para tudo, nem na sua totalidade. Agora, quantas vezes a gente não está disposto de conviver com alguém que o caráter é duvidoso? A gente precisa dessa disposição. Talvez você até saiba que a pessoa pode fazer alguma coisa errada, mas a gente precisa ter a disposição de conviver com aquela pessoa. Seja para trazê-la para perto e fazê-la mudar, seja para que ela tenha oportunidades na vida, seja para fazer com que a gente saiba lidar com pessoas que são diferentes do que nós. Porque normalmente a gente é intolerante, a gente não aceita de jeito nenhum. E o pior do que isso, a gente compra uma imagem falsa, ou até verdadeira, mas sem ter certeza, muito facilmente. Um exemplo disso: você vai para uma escola, chegou numa escola nova, no curso, entra na sala, alguém te fala assim: ó, tá vendo aquela pessoa ali que senta ali naquele canto? Aquilo é a pessoa mais falsa que tem aqui na escola, não fica perto dela não. E os desavisados acreditam, sem conhecer a pessoa. Às vezes é no trabalho. Começa a trabalhar, alguém fala: ó, fulano aqui não vale nada. Você vai ver, não presta para nada. Se eu fosse você, não ficava nem perto. E a pessoa compra aquela ideia sem conhecer de fato quem não é. Muito cuidado quando alguém te vende uma imagem de alguém, se você não tiver essa certeza. E aí muitas vezes a gente compra isso fácil. A esposa tem uma visão de alguém que talvez seja equivocada. Conheceu aquela pessoa num dia ruim, passa a imagem para o marido acredita 100%. Às vezes é o filho com o pai com o filho, o irmão. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas revelarem de fato que elas são. A gente precisa ter a oportunidade de sofrer o dano. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Por que antes a gente não sofre o dano? Mas a gente não quer perder em nenhuma hipótese. A gente quer eliminar todas as hipóteses de sofrimento, de desgaste. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensinou na convivência com Judas durante os 3 anos que eles viveram juntos, comendo juntos, dormindo juntos. Mas você sabe onde está o problema? O problema não é você conviver com uma pessoa que tem um perfil traidor. O problema, na verdade, está em você acreditar 100% em alguém que pode te trair. Esse é o problema. Porque se você entender que existe uma possibilidade de você ser frustrado, existe uma possibilidade de você se enganar a respeito daquela pessoa que você está convivendo, você vai com prudência e com cautela. Mas qual é o grande problema disso? O problema é que quem é traído, ele nunca imaginava que poderia ser. Ele acha que não existia essa possibilidade. O problema é que a pessoa, ela se entrega tanto a alguém, uma amizade, um relacionamento, um envolvimento profissional, que ela esquece que aquela pessoa pode errar. Ela esquece que aquela pessoa pode praticar alguma coisa que ela vai se sentir traída. E quando isso acontece, a frustração é grande e a dor é muito grande. Porque simplesmente ela não se preparou para permitir ao outro errar. Ou a gente nunca erra, irmãos?
Ou isso nunca aconteceu conosco? De alguém se sentir traído pela sua amizade, um comentário que você fez, uma palavra que você falou, algo que você mencionou, e a pessoa teve esse sentimento. Então o problema não é você andar com alguém que pode vir a te trair, pode vir te trazer um prejuízo. O problema é quando você acredita 100% em alguém, sendo que você não deveria eliminar a possibilidade que essa pessoa pode fazer alguma coisa que você não goste. E você se preparar emocionalmente caso isso aconteça. Jesus, ele não foi pego de surpresa. Não foi de repente, eu não esperava isso de Judas. Ele sabia, mas ele estava preparado para isso. Não só preparado, não para combater, mas para compreender e suportar. Se preparar para uma pessoa que tem um perfil traidor, não é para você combater ela, eliminar ela da sua vida. É para você compreender e suportar uma situação. Aquela situação que pode gerar um desgaste, um dor e sofrimento. Então o que a gente observa? As pessoas deixam de praticar o que Jesus ensinou, que nós deveríamos ser prudentes como as serpentes, simples como a pomba. No que diz respeito ao relacionamento com o outro, eu preciso ser prudente, mas eu preciso entender que o outro, ele tem o direito de errar, assim como eu tenho o direito de errar. E assim como eu, quando frustro alguém, ou quando eu traio a confiança de alguém, eu gostaria de ser perdoado, o outro é a mesma coisa. E é assim que a gente precisa enxergar o outro como alguém que é possível que erre. E a gente vai precisar perdoar e liberar esse perdão. Quando Judas chega até Jesus, por que Jesus chama Judas de amigo? Você chamaria alguém de amigo? Alguém que durante 3 anos roubou as finanças do grupo e alguém que estava te traindo, você chamaria de amigo? E por que Jesus chamou Judas de amigo? Coloca aqui pra gente João 15:15. Será que Jesus falou de uma forma irônica? Ele usou de uma ironia? Eu acredito que não. Olha só o que Jesus diz em João 15:15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Por que Judas era amigo de Jesus? Porque tudo o que Jesus ouviu de Deus, ele revelou para Judas. Ele não era mais um servo. Ele não afastou, não vou revelar só para os 11. Para Judas não. Judas era amigo porque ele tinha informações íntimas de Jesus. E todos aqueles que Jesus não revelava, saía da classe de servo, uma classe mais íntima, vamos dizer assim, de amigos. Era por isso que Jesus chamou ele de amigo. Porque tudo o que Jesus sabia tinha revelado para Judas. E não é por causa de uma traição que Judas deixaria de ser seu amigo. Ele continuaria sendo amigo, embora traído. Será que isso ensina alguma coisa para nós? Você aceita a amizade de quem te traiu? Ou você é daqueles que, se a pessoa te traiu uma vez, você passa a odiá-la e passa a vê-la como um demônio, ainda que em algum momento o demônio possa ter entrado nela? Agora, vamos ver aqui em Salmo 41, versículo 9. O salmista aqui, ele faz uma profecia desse momento. Salmo 41, versículo 9. Olha o que vai dizer. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É uma profecia, aparentemente parece que era uma surpresa, mas para Jesus era algo que ele sabia que aconteceria. Mas ele decidiu ter amizade com alguém que, ainda que o traísse, ele ia continuar chamando de amigo. Eles passaram muitos momentos bons. Aliás,
eles passaram 99% da vida em momentos maravilhosos. Judas acompanhou Jesus em todas as ocasiões, em todos os milagres, em todas as maravilhas. Tudo, Judas estava lá. Mas naquele momento, Judas errou. Agora, coloca para nós Salmo 55, versículo 12. Vai marcando aí na sua Bíblia. Olha aqui o que diz, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Inimigo é fácil. O inimigo, se te trair, falar mal de você, te roubar, você sabe que é um inimigo. Mas não é esse tipo de relacionamento que a gente precisa desenvolver. É um outro relacionamento. Não era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Pode ir. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Pode ir mais um. Consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. O que eu quero te dizer? É possível que uma pessoa que você tenha no mais alto nível, talvez uma pessoa que esteja ali na igreja com você, também te traga. E você vai precisar aprender a perdoar. É possível que alguém que estava acima de qualquer dúvida te traia. Traia a sua confiança. Traia a sua expectativa que você colocou sobre ela. Afinal de contas, o erro está na gente de criar uma expectativa errada a respeito de alguém. Achar que a pessoa nunca vai errar, nunca vai trair a nossa confiança, nunca vai nos ofender. E a gente se fecha e passa a criar um ódio, uma raiva daquela pessoa imperdoável. Não é isso. A Bíblia nos mostra que a gente precisa lidar com essas pessoas sobre um outro aspecto de vida, de uma forma mais resiliente e mais compreensiva, cuidadosa e cautelosa. Nós não estamos falando aqui, não, conviva com todo mundo que possa te trair, aceite e goste. Não é isso. Não é isso. Mas a gente precisa ser cauteloso, mas ter uma perspectiva diferente da que o mundo nos mostra. A gente faz parte da cultura do céu, e a cultura do céu é diferente. E para finalizar, quando Pedro está diante de Jesus, Jesus está fazendo aquela pergunta aqui, o que as pessoas dizem que eu sou e tal, e alguns falam, uns acham que João Batista, uns acham que tu é Elias, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz um elogio para Pedro, e fala, olha, quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o Espírito, né? E Jesus fala que ele vai passar pela cruz. No mesmo instante que Pedro fala, de maneira nenhuma eu permitirei que você vá para a cruz e que você morra. E aí o que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Talvez não seria essa frase que Jesus deveria falar para Judas, quando Judas o beijou? Afasta-te de mim, Satanás? Não encaixava muito melhor? E não encaixava muito melhor Jesus falar para Pedro o seguinte, o que vieste fazer, amigo, naquela ocasião? E por que parece uma contradição? Por que Pedro, que estava preocupado em Jesus não morrer, Jesus o repreendeu dizendo, aparta-te de mim, Satanás, chamou Pedro de Satanás, e Judas, que o estava traindo, chamou de amigo. Todas as vezes que você tiver uma pessoa maravilhosa, mas que te afasta do propósito de Deus, é Satanás. E não importa se você está sendo traído por alguém, ou você foi traído, mas aquela traição te conduz ao propósito de Deus, ele é teu amigo. Porque um te conduz ao propósito de Deus, e outro te tira. E às vezes a gente não sabe lidar com essa situação. Talvez a pessoa que está te tirando dos caminhos de Deus é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que te ajuda, é uma pessoa que estende a mão, é uma pessoa que te serve, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que faz você se sentir bem, mas está te tirando dos caminhos de Deus. Por todas as características boas que essa pessoa tenha, naquele momento, a função dela é uma função maligna, porque está te tirando do propósito que Deus tem para você. Mas se você está sofrendo com alguém, talvez até correndo o risco de ser traído ou foi traído, mas essa traição te conduziu para Deus,
essa pessoa estava te levando para o propósito de Deus para a sua vida. E por mais que ela fez uma coisa errada, ela te conduziu para o lugar certo. E a gente precisa avaliar essas coisas. Quem são as pessoas chatas da sua vida? Quem são as pessoas que talvez você não confia nela, mas são pessoas que estão te conduzindo para um caminho mais próximo de Deus? E quem são as pessoas maravilhosas, mas que estão te afastando de Deus? Você tem que identificar isso. O que nós aprendemos aqui na história do relacionamento de Jesus com Judas é que muitas vezes a pessoa que tem esse tipo de perfil nos ensina mais, nos torna mais tolerantes, nos torna mais atentos e prudentes do que aqueles que a gente julga não ter risco nenhum. A gente precisa aprender a lidar com essas situações da vida, para a gente conviver melhor com as pessoas. Vou chamar o Asaf para vir para cá, cantar uma canção para nós. Quantas vezes a gente tem dificuldade de perdoar, porque não levamos em consideração que a pessoa pode errar, e todos nós erramos. A gente precisa ter essa disposição de entender que alguém pode até falhar conosco, mas talvez não seja por essa razão que nós vamos deixar de andar com ela, conviver com essa pessoa. É claro que se você não tiver nada para aprender e a pessoa ainda assim vai te defraudar, vai te roubar e vai te trair, talvez seja você tenha uma forma de se afastar dessa pessoa. Mas a Bíblia tratou Judas com respeito e com dignidade. Ela não humilhou Judas. A gente não vê ninguém fazendo um comentário pejorativo a respeito dele. A gente vê ele sendo tratado com dignidade. E a gente precisa tratar com dignidade até as pessoas que nos roubam e até as pessoas que nos traem, dando a elas a oportunidade delas serem transformadas. Vamos ficar de pé? Será que você precisa perdoar alguém que você sentiu que foi traído? Será que você precisa pedir perdão para alguém que você traiu? Seja amizade, seja no trabalho, seja no relacionamento. Será que esse pensamento de não perdoar jamais está correto? Eu tenho certeza que não. Talvez hoje seja o momento de você liberar esse perdão. Alguém que você julgou que te traiu, que te enganou. Talvez hoje seja o momento de você decidir pedir perdão. E tolere mais. Ame mais até aqueles que podem vir a te trair, vir a te enganar, vir a te roubar. Jesus conviveu com Judas 3 anos e aquilo foi um ensinamento muito importante. Saiba separar os momentos bons. Talvez a gente vai ter que ter um sentimento de gratidão com alguém que podia nos trair, mas que também nos ajudou. E uma coisa não pode eliminar a outra. Outra coisa, não é porque a pessoa cometeu uma traição que ela não presta. Talvez ela seja uma pessoa maravilhosa, mas cometeu um erro. Não é porque Judas traiu Jesus que ele não valia nada. Não, ele cometeu um erro. Quantas vezes a gente olha para as pessoas porque erraram conosco como se ela não valesse nada e nada do que ela fez valeu? Quantas vezes acabamos sendo ingratos e injustos? Saiba separar as coisas. Se a pessoa errou com você, isso não elimina as coisas boas e certas que ela fez. Isso não elimina as suas qualidades boas. Saiba pontuar as atitudes e diferenciar como você vai lidar com isso. Não joga tudo no mesmo saco. Não é porque a pessoa mentiu a seu respeito que ela não vale mais nada. Talvez seja uma pessoa boa, ainda que ela errou. Trate o erro das pessoas como você gostaria de ser tratado. Pense nisso e nós vamos orar já já.